Eu saúdo a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar novamente aqui para servir de instrumento na mão de Deus, para que Ele possa falar ao coração de cada um de nós nessa manhã. Oremos para começarmos o nosso culto, meus irmãos. Amado Deus, glorioso Pai, que Tu, ó Pai, estejas nessa manhã falando ao nosso coração, ó Pai. Que não seja apenas uma pessoa à frente falando, mas seja o Teu Santo Espírito a falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias em Joel. Eu vou ler 2 textos de Joel. O primeiro é Joel, capítulo 1, versículo 5. E o segundo texto é Joel, capítulo 2, versos de 12 ao 19. Em Joel, no capítulo 1, verso 5, nos diz o seguinte: Ébrios, e despertai-vos, e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirando da vossa boca. Agora, Joel, no capítulo 2, versos de 12 ao 19, nos diz o seguinte do texto: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, rasgando o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai ao ancião, reuni os filhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os porticos e altar, e orem na herança e opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e, respondendo, lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Meus irmãos, o livro de Joel, ele é norteado por um único tema. O tema é o dia do Senhor. E eu gostaria de pensar com os irmãos, baseado nesses 2 textos, e voltando para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como se hoje fosse o dia em que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos o quê? Olhando para Ele, voltando para Ele e avaliando a nossa conduta, a nossa relação com Ele. O tema em que eu coloquei para a nossa meditação nessa manhã é rasgando o coração e não as vestes. Joel, ele nos chama a estarmos observando isso. O rasgar as vestes nos tempos bíblicos era sinal o quê? Sinal de arrependimento, mas era um arrependimento em que todos estavam o quê? Percebendo e notando. Quando alguém na época bíblica via
alguém com as roupas rasgadas, chorando em pranto, ele entendia que ele estava o quê? Em grande sofrimento. Ele entendia que ele estava o quê? Se arrependendo, que ele estava o quê? Se quebrantando diante de Deus. Mas, meus irmãos, não é isso que Deus quer de nós, somente. Ele quer que o nosso arrependimento não seja apenas externo, mas interior. Por isso ele pede que não rasguemos simplesmente as roupas, mas os nossos corações. Rasgar os nossos corações. Eu comecei a pensar nessa expressão, comecei a imaginar uma folha de papel rasgada. Eu pico ela em muitos pedaços e depois eu tento o quê? Ajuntar e colar os pedaços. Mesmo que eu consiga ajuntar os pedaços e reconstruir essa folha, jamais vai ser igual ao que era antes. E é assim que Deus deseja. O rasgar o coração diante de Deus é isso. É jamais ser como era antes. É jamais se comportar como nos comportávamos antes. É jamais fazer coisas que fazíamos antes. Mas sim estarmos norteando a nossa vida pela palavra de Deus. No capítulo 1 de Joel, no verso 5, nós lemos isso. Ébrios, despertai-vos. É Deus falando. É tempo de despertar. É a hora de despertar. E despertar e olhar para mim. E enxergar aquilo que eu desejo, o que eu quero de cada um de vocês. É isso que o profeta está levando o povo daquela época a fazer, a se despertar, a abrir os olhos e a ver como tem sido o seu relacionamento com Deus, de que maneira eles têm tratado Deus, de que maneira eles têm se relacionado com Deus. E é isso que Deus está nos chamando nessa manhã, para que nós nos despertemos, para que nós procuremos enxergar de que maneira nós estamos nos relacionando com Ele, como nós temos tratado Ele. E me vem à mente a figura da palavra do filho pródigo, quando principalmente o filho que ficou em casa, o filho que ele fez aquilo que ele queria, ele se mostrou realmente como ele era diante do pai, mas o filho que ficou não. O filho que ficou, ele teve uma atitude, aparentemente parece que ele é o filho perfeito, o filho que fica ao lado do pai, o filho que trabalha junto do pai, mas no momento em que o seu irmão volta, e o pai recebe ele com amor, com carinho, o pai restitui a ele o direito de filho, esse filho mais velho, o irmão, se revolta. E no momento em que ele se revolta, o pai vai ao seu encontro, e o pai explica a ele que era necessário fazer tudo aquilo porque o seu irmão estava perdido e foi encontrado. A alegria do coração do pai era essa, de ter de novo junto dele os seus 2 filhos. Mas o pai percebe que, na verdade, ele não tinha nenhum dos filhos junto dele. O que foi, se foi. O que ficou, não estava realmente diante dele como filho, como companheiro. E a palavra desse filho revela muito bem isso, quando ele diz: há quantos anos eu te sirvo, e nem sequer um cabrito tu me destes para me alegrar com os meus amigos. E vindo esse seu filho, que gastou tudo que o Senhor tinha, de uma maneira indissoluta, o Senhor recebe. Aí o pai percebe naquele momento que aquele filho não entendia o amor do pai. Aquele filho não estava entendendo como era o pai dele. O filho não sabia o pai que tinha. O filho não conhecia o pai que tinha. Aquele filho não sabia o que ele poderia usufruir, porque ele era filho também. E quantas vezes nós não vivemos assim com Deus? Vivemos como se
fôssemos obrigados a fazer uma série de coisas, obrigados a cumprir uma série de regras que a palavra de Deus nos dá. Quantas vezes nós não vivemos assim? Nós não enxergamos o Pai que temos, um Pai bondoso, amoroso, um Pai misericordioso, um Pai que perdoa. E quantas vezes nós não enxergamos que o que Deus nos oferece é muito mais do que nós possamos imaginar. Quantas vezes nós não usufruímos dessa bênção que é ser filho de Deus, que é ter recebido Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o sangue de Cristo na cruz derramado por nós. Quantas vezes nós não usufruímos dessa bênção, porque nós não conhecemos na intimidade o Pai que temos, como aquele filho não conhecia o Pai que tinha. Quantas vezes nós não conhecemos o Pai que temos, um Pai que deu o seu único filho, o seu unigênito, para morrer na cruz por nós. O que vem à minha mente também é a figura de Pedro, um homem que acompanhou Cristo em todos os seus milagres, um homem que presenciou grandes milagres, que viveu grandes coisas ao lado de Cristo e que de repente isso não bastou para ele. De repente ele nega Cristo, ele nega que tenha conhecido Cristo, ele nega que era discípulo de Cristo, ele nega toda a sua história com Cristo, porque ele não conhecia realmente Jesus Cristo. Ele não estava usufruindo da bênção que era ser filho de Deus. Ele necessitava de um milagre em sua vida, de um encontro com Cristo. E quantas vezes nós não vivemos, não usufruímos tudo o que Cristo tem para estar nos oferecendo, porque precisamos viver o milagre diante de Deus. O milagre do rasgar os nossos corações diante de Deus e revelar a Ele tudo que existe em nossos corações. No capítulo 2 de Joel, verso 12 e 13, o povo é chamado a se converter. O povo é chamado a se converter, a se voltar para Deus. E o povo é chamado a se converter de todo o seu coração, de toda a sua alma. O povo não é chamado simplesmente para se arrepender, rasgando as suas roupas, demonstrando às pessoas da época que o povo estava arrependido do seu pecado. Não era isso que Cristo queria, não era para isso que Ele estava chamando eles, para que os outros vissem isso, mas era para que eles se voltassem para Deus, se convertessem ao Senhor de todo o seu coração, rasgando o seu coração diante de ti, mostrando a Deus tudo aquilo que estava errado no seu coração, tudo aquilo que não estava de conformidade com a palavra de Deus. Era isso que Cristo queria daquele povo, era para isso que Cristo estava chamando aquele povo, para rasgar os seus corações diante dele. Este é o clamor do texto em que lemos, que rasguemos os nossos corações diante de Cristo, que colocamos diante dele os nossos segredos mais íntimos, que não revelamos a ninguém. É isso que Cristo quer ouvir de nós. Cristo quer que nós examinemos os nossos corações e reconhecemos os caminhos que estamos trilhando e que Ele não está aprovando em nossas vidas. Rasgar diante do Senhor os nossos corações, nos derramar diante dEle. Em terceiro lugar, no capítulo 2, verso 19 do nosso texto, nos diz o seguinte: e, respondendo-lhe, disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. É Deus dizendo que o dia dele não vai ser mais de condenação,
que Ele não vai mais permitir que o seu povo seja humilhado diante das nações, que Ele vai cuidar do teu povo, mas que para isso o povo precisa o quê? Rasgar os corações diante dEle, precisa se voltar para Ele, precisa reconhecer o Pai que Ele é, precisa reconhecer que Deus é um Pai amoroso, misericordioso, mas o povo, Ele não vai mais abandonar o seu povo, não vai mais lançar o seu povo ao opróbrio das nações, ao exame. Opróbrio quer dizer vexame, quer dizer degradação social, vergonha, desonra pública. Deus está dizendo ao povo, eu não vou mais permitir que vocês passem por isso diante dessas nações iníquas. É como se Deus estivesse dizendo para nós, se vocês rasgarem os seus corações diante de mim, eu não vou deixar que vocês sejam humilhados. Eu não vou deixar que vocês sofram humilhação. Se vocês rasgarem o seu coração diante de mim, se vocês voltarem para mim de todo o seu coração, eu estarei cuidando de vocês, estarei dirigindo a vida de vocês. Mas é necessário que, para isso, haja um despertamento em nossas vidas. Um despertamento para que nós possamos enxergar esse Pai amoroso, esse Pai bondoso que temos. É necessário que nós estejamos usando, tomando posse, usufruindo de tudo aquilo que Deus está nos dando como filhos. É necessário que deixemos de nos comportar como se comportou aquele filho da parábola, o filho mais velho, mas sim nos comportarmos como reais filhos de Deus, assumindo essa condição e fazendo desse Deus a razão da nossa vida, rasgando nossos corações diante dele, pois o nosso alvo maior é buscar a perfeição diante de Deus. E só vamos conseguir isso se rasgarmos nossos corações diante de Deus. O nosso alvo maior tem que ser este. O nosso alvo tem que ser nos parecermos cada vez mais com Cristo. E só vamos conseguir isso se estivermos buscando realmente assumir a nossa posição de filhos. Filhos comprados pelo sangue do Cordeiro, o sangue que foi derramado naquela cruz. Salmo 2, versículo 7, e Hebreus 1, versículo 5, nos diz o seguinte: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É Deus hoje te dizendo, meu irmão, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Usufrua de todos os benefícios que tem um filho. Usufrua de tudo aquilo que eu estou te oferecendo e te dando. Rasgue o seu coração diante de mim e viva aquilo que eu desejo que vocês vivam. Amém, meus irmãos. Oremos. Amado, glorioso, santo e eterno Deus, que teu Santo Espírito nos leve, ó Pai querido, nesta manhã, a estarmos rasgando nossos corações diante de Ti, ó Deus, a estarmos nos despertando, ó Pai querido, e buscando, ó Pai querido, ser cada vez mais parecido contigo, ó Pai. Estarmos, ó Pai querido, amado e santo, usufruindo, ó Pai, e tomando posse da condição de filho, de tudo aquilo que o Senhor nos oferece como filhos teus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.